Enquanto continuarmos a perceber a paz como oposição à guerra, não vamos conseguir reunir condições de compreender e tomar atitudes mais efetivas em relação ao fim de todas as situações instáveis, deploráveis, miseráveis que se apresentam no mundo, na sociedade, nas famílias e no indivíduo. Neste momento, o mundo produz alimento suficiente para alimentar todos os homens, mulheres e crianças do planeta. Apesar disso, a fome continua atingindo aproximadamente 840 milhões de pessoas, quase um sexto da humanidade. Os mais vulneráveis são as crianças, as grávidas, as mães solteiras, os velhos, os sem teto, os desempregados e as minorias raciais. Quase 200 milhões de crianças de menos de 5 anos estão abaixo do peso adequado por falta de comida. A cada 7 segundos, uma criança morre de fome ou de causas a ela relacionadas. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o mundo está longe de atingir a meta fixada em 1996 na Cúpula Mundial da Alimentação, de reduzir à metade o número de pessoas que passam fome até o ano de 2015. A fome no Brasil. No Brasil, em 1993, surgiu a Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida, lançada pelo sociólogo Herbert de Souza. Essa campanha tomou forma depois que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada apresentou um estudo que indicava que 9 milhões de famílias passavam fome no Brasil. Na região mais pobre, o Nordeste, 51% da população situa-se abaixo da linha da pobreza. Em 1991, 26% dos menores de 17 anos do Nordeste pertenciam a famílias cujos chefes ganhavam menos de meio salário mínimo por mês. O Brasil é o 5º país do mundo em extensão territorial, ocupando metade da área do continente sul-americano. Em 1987, no Brasil, quase 40% da população, isso é, 50 milhões de pessoas, viviam em extrema pobreza. Hoje, 1/3 da população é malnutrida. 9% das crianças morrem antes de completar 1 ano de vida, e 37% do total são trabalhadores rurais sem terras. Há ainda o problema da concentração da produção agrícola, em grande parte, fica nas mãos de poucas pessoas. A produção para o mercado externo, visando a entrada de divisas e ao pagamento da dívida externa, vem crescendo, enquanto a diversidade da produção de alimentos dirigida ao mercado interno tem diminuído, ficando numa posição secundária. Ao lado disso, milhões de pessoas vivem em favelas na periferia das grandes cidades. O caso das migrações internas é um problema gerado dentro da própria nação. Grande parte dos favelados deixou terras de suas propriedades ou locais onde plantavam sua produção agrícola nos grandes centros. Essas pessoas vão exercer funções mal pagas, muitas vezes em trabalhos não regulares. Soluções para o problema da fome. Assim como a fome não obedece a uma só causa, tampouco tem uma só solução. As organizações de assistência
de todo o mundo tratam de prevenir e aliviar a fome de diversas maneiras. Proteger a população contra a fome, proporcionando alimentos em situações de urgência. Reduzir a pobreza mediante o desenvolvimento econômico. Ajudar a população pobre a encontrar trabalho e a conservá-lo ou capacitá-la para trabalhos que permitam ganhar dinheiro. Informar a população sobre a necessidade de uma dieta equilibrada. Aumentar a produtividade da agricultura com o fim de obter mais alimentos para uma população mundial em crescimento. Alguns recursos simples para as pessoas pobres serem capazes de se tornar autossuficientes na produção de alimentos, sementes de qualidade, ferramentas apropriadas, acesso à água, técnicas e armazenamento de comida também são úteis. Pode-se sentir amor por uma pessoa, pela humanidade, por uma causa, por Deus. O amor é o sentimento mais profundo que existe, porque traz em si um caráter altruísta. A bondade e a generosidade são alguns de seus frutos. Compaixão é a capacidade de se comover diante de circunstâncias que afetam os demais. Compadecer-se é uma forma de se colocar no lugar do outro, compartilhando de seus sentimentos. Cooperação. Aquele que coopera, recebe cooperação. É o princípio da reciprocidade, cujo objetivo é o benefício mútuo. Tolerância é reconhecer a liberdade e o direito que todos têm de ser, pensar e agir de acordo com as suas próprias convicções. Prudência é saber colocar-se reconhecendo e respeitando as circunstâncias. A falta de prudência, ou seja, a imprudência, gera a vergonha. Respeito é conhecer o próprio valor e honrar o valor dos demais. O respeito é a base da convivência e não pode ser exigido, mas reconhecido por aqueles que cultivam como valor. Perseverança é não desistir diante do primeiro obstáculo e permanecer fiel aos seus propósitos e confiante na vitória. Cooperação. Aquele que coopera, recebe cooperação. É o princípio da reciprocidade, cujo objetivo é o benefício mútuo. Liberdade
É o equilíbrio entre direitos e responsabilidade. A liberdade de um termina onde começa a do outro. Responsabilidade é usar os meios adequados para conseguir um resultado positivo, não só para si, mas para os demais. É assumir o compromisso de cumprir o que se estabelece como deve, permanecendo fiel a si próprio e aos seus objetivos. União significa juntar forças, criar laços de cooperação, ter o sentimento de pertencer a um grupo. A união e a amizade exigem lealdade a si próprio, aos princípios e ao objetivo. Flexibilidade é a capacidade de adaptar-se às circunstâncias, aos ambientes, ao tempo e às pessoas. Ser flexível não significa ser condescendente, mas reconhecer a forma mais adequada de agir. A falta de flexibilidade manifesta-se na intransigência. Sensibilidade é a capacidade de identificação com os seres vivos e com a natureza. Normalmente está acompanhada de interesse, afeto, compreensão e generosidade. A insensibilidade e a indiferença demonstram falta de envolvimento ou de compromisso. Tolerância é reconhecer a liberdade e o direito que todos têm de ser, pensar e agir de acordo com as suas próprias convicções.